Colegas cursistas, bem-vindas e bem-vindos à terceira semana de atividades do curso Literatura Infantil, Leitores e Mediação de Leitura. Nesta semana, discutiremos uma parte fundamental para compreender a leitura infantil contemporânea. Do que exatamente ela é feita? Para isso, falaremos do texto literário, da matéria literária e iremos propor uma breve gramática dos estudos da literatura infantil. Crianças, eu tenho esperança de ganhar este concurso. Meu livro fala da história de um abacateiro que ficou muito triste porque a árvore não pode andar. Enquanto tinha outro abacateiro perto dele, os dois conversavam, matavam o tempo. Mas aí derrubaram esse outro abacateiro e esse, o meu, ficou sozinho. 300 metros mais longe tinha outro abacateiro. E ele ficou imaginando um jeito de andar até lá. Gostei da ideia, falou Edmundo. Muito interessante, falou Berenice. A escritora olhou para as crianças e falou: Vocês são muito sensíveis. Espero que o júri seja assim. Sabem, no lugar do antigo abacateiro só ficou um toco, e o meu abacateiro olhava por cima do toco, olhava o outro abacateiro lá longe e tinha tanta vontade de comunicar. É isso. A palavra-chave para o meu livro, eu trato do assunto da incomunicabilidade. Sem dúvida é muito atual, disse o pai do gordo. O abacateiro somos nós, disse a escritora. Acredito que sim, disse o pai do gordo. Meu pai é muito diplomático, sussurrou o gordo no ouvido da Berenice. Pelo menos não vive ofendendo os outros, que nem você, disse a menina. Trecho de Assassinato na Literatura Infantil, de João Carlos Marinho. O texto literário. Esse trecho de Assassinato na Literatura Infantil, de João Carlos Marinho, nos é interessante por três motivos. O primeiro, temos uma personagem que é uma autora denunciando uma parte imaterial da obra, o assunto por detrás da metáfora da narrativa. Demonstra uma função que Antônio Cândido chama de função ideológica na literatura. O autor, ao escrever, deseja passar uma mensagem. Porém, esta função é menos importante do texto, pois a leitura não é passiva. Um bom texto literário exige que seu leitor possa interagir com a obra, ampliando os sistemas de significação. Segundo ponto, o trecho é parte de uma obra da literatura infantil. Logo, ele é metaliterário. Ao apresentar essa autora, o João Carlos Marinho, que é um autor da literatura infantil, discute de forma autorreflexiva e irônica um dos processos importantes para entendermos o que hoje chamamos de um bom texto literário. Fugir das tendências adultocêntricas e impositivas de valores estéticos, sociais e assim por diante. Terceiro, temos um exemplo no próprio texto do dialogismo textual. Na cena, temos uma autora de literatura infantil defendendo sua obra perante a mãe do gordo, que é organizadora de um concurso. Eles estão no jardim, próximo à piscina, e ao redor estão várias crianças, de aproximadamente 11 anos. Entre elas, o gordo, a Berenice e o Edmundo, que fazem parte da turma do gordo. A falta de adjetivos que caracteriza o tom da fala das crianças, ao falarem "gostei da ideia", "muito interessante", obriga o leitor a dialogar com a situação, complementando a forma da fala com as suas próprias ideias sobre este possível enredo. É mesmo um enredo interessante para as crianças, esse abacateiro que não consegue se comunicar? A fala do gordo, que é o líder do grupo, nos faz concluir que para ele não, mas também não fica explícito.
E já a resposta da Berenice traz a ideia de que se o gordo falasse, poderia ser ofensivo, já que ao contrário do pai, ele não é diplomático. Nos dá a possibilidade de entender que ela mesma foi diplomática ao dizer muito interessante, que era o que a autora esperava ouvir. Claro, essa terceira discussão exige um leitor crítico reflexível, com domínio de leitura capaz de entrar nas nuances do texto. Nós falaremos um pouco mais sobre isso na aula 5. Por enquanto, precisamos entender como escolher o texto que propõe esse dialogismo para leitores em diferentes estágios do desenvolvimento. O texto literário, segunda parte. Inicialmente, precisamos reforçar que as crianças fazem parte de uma comunidade interpretativa diferente da dos adultos. Elas não conhecem todas as regras do jogo discursivo, o que faz com que eles preencham lacunas do texto com as suas próprias invenções. Por isso, ao pedirmos para a criança recontar, por exemplo, uma história, diversas vezes nós vamos encontrar situações que não estavam na história original, ou pelo menos não estavam exatamente daquele jeito. O controle do texto. Em alguns livros, é comum encontrarmos tentativas de controlar a compreensão das crianças através do controle do texto. Autores simulam a oralidade de um contador de histórias, fazem comentários, fazem com que as personagens cheguem a conclusões e explicitem elas, direcionando o que as crianças deveriam entender. Quanto mais controle do texto, mais pragmático ele se torna, impedindo que as crianças pensem, criem a partir do contato com a literatura, reduzindo as indeterminações que as próprias crianças deveriam inferir a partir de outros indícios da história, e assim ampliando a capacidade de interpretação do próprio texto. Observem, não estamos dizendo que as crianças não devem chegar nunca a um entendimento comum da obra. Apenas que há textos informativos e dissertativos, com a função de ensinar, e há literatura, que deve ultrapassar essa função. É um contato com a arte, é lúdica, é formadora da criatividade, da empatia, da visão de mundo da criança. E, além disso, também pode ensinar. Quando nós trocamos a ordem dessas coisas e usamos a literatura infantil como um texto informativo para padronizar uma conduta, ensinar a lavar a mão, ensinar um conteúdo, nós traímos o nosso leitor, como fala Regina Zilberman. Tem um texto sobre isso na apostila. E quando simplificamos essa literatura, trazendo estéticas pobres com linguagem simplificada, enredo óbvio, nós entregamos para as crianças uma literatura de qualidade inferior, acreditando que o adjetivo infantil tem como sinônimo a ideia de menor, pobre, de ruim. A materialidade do livro. Como poderão ver na apostila, a materialidade da literatura infantil tem se desenvolvido em um campo amplo e plurimediático. Se antes apenas o texto nos interessava, agora o projeto gráfico, os conceitos e materiais da ilustração, a gamificação nos livros, seja analógico ou digital, a possibilidade de leituras em mídias sonoras, audiovisuais, a interatividade de construir parte da história na internet são campos de leitura infantil. Trago aqui um exemplo de obra em que o texto, composto por linguagem verbal, é transformado a partir de duas concepções de ilustração distintas. Observe também como o projeto gráfico da obra da Lúcia Pimentel Góes, Vira Vira Lobisomem, o tamanho do livro, o detalhe das ilustrações da Ana Riquel, nos aponta para uma edição feita para caber na mão das crianças, percebe? Menorzinha.
e aguça o olhar para as partes que vai descobrir ser uma concha. Então, dentro da ilustração, olha, as crianças vão compreendendo a metáfora entre a transformação da concha e do lobisomem. Mas aí vai caber ao mediador descobrir se elas conseguirão chegar a essa conclusão. Por sua vez, o tamanho da ilustração de André Neves já nos parece mais adequado para uma leitura em grupo. É um livro para se segurar, tá vendo? Cada uma das ilustrações traz um conteúdo próprio, criando metáforas sobre o crescimento, sobre as fases da vida, a partir da relação com o texto, mas não se limitando a ele. São dois exemplos de ilustração dialógica, que não se resumem numa descrição do que está sendo dito no texto escrito. Elas trazem funções simbólicas, estéticas, lúdicas. E então, como escolho os textos? A escolha de um livro para crianças depende do seu conhecimento sobre elas, em primeiro lugar, e a forma de infância delas. Mas ofereça, sempre que possível, obras em que o texto, a ilustração, o material possibilite encantamento, prazer. Vocês estão auxiliando a criar o gosto estético da criança. Se os livros têm todos textos simplificados e ilustrações pouco expressivas, será assim que elas entenderão o livro. A criança compreende nosso sistema linguístico e a sintaxe do texto desde muito cedo. Então, oferecer textos variados, que façam uso de diferentes estruturas linguísticas e que não se restringam a um vocabulário para o que o autor acha que as crianças vão entender, é importante. Outra observação. Importante é evitar o excesso de narrativas simplistas, moralizantes, ou serão somente elas que ficarão no repertório das nossas crianças. Todo texto literário ensina-nos algo, e nem sempre é o que a autora ou o professor achou que seria. A experiência humana com o texto artístico está acima do nosso controle. E também sobre o controle. Dê preferências a textos em que o autor ou a autora não tome todas as conclusões pela criança. Acredite na inteligência delas. A nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Na apostila há ainda um pequeno glossário sobre os principais termos para se discutir literatura infantil. Não deixem de ler e fazer a atividade da semana. Uma ótima semana a todas e todos.